A Bíblia diz no livro de Êxodo, no capítulo 29, nos versículos de 1 a 46. Isto é o que você lhes fará para os consagrar, a fim de que me sirvam como sacerdotes. Separe um novilho e 2 carneiros sem defeito. No capítulo de ontem, nós vimos a importância das vestes sacerdotais, das vestes sagradas, o sacerdócio, o serviço. Aqui tá bem claro, para os consagrar, a fim de que me sirvam como sacerdotes. Então, sacerdote é serviço, e é um serviço santo, consagrado, separado, específico. Então, ser sacerdote é vida, é um estilo de vida. Para ser sacerdote, tu tem que ser santo, tu tem que ser separado, tu tem que ser consagrado. E sim, nós sabemos e saberemos que muitos não interpretaram assim, que muitos sacerdotes cumpriam um ofício, uma função, um título, um trabalho, uma ocupação. E não é isso que Deus planejou. Não foi isso que Deus quis. Não. Deus queria e quer, e nós estamos estudando o que a Bíblia diz, para entendermos que para ser sacerdote tem que ter uma consagração para tal, para tanto, para ser, entende? Não é algo simples. Tu tem que ser escolhido, tu tem que ser separado, tu tem que ser consagrado para ser sacerdote. Sabemos que a tribo de Levi foi separada, foi consagrada, foi escolhida, foi santificada para ser sacerdote, para oficiar, ministrar diante do Senhor. Mas isso não significava algo automático. Deus estava querendo mostrar, estava querendo ensinar, explicar de que o povo, a pessoa, a tribo, precisava se santificar. Nós vimos, precisava carregar nos ombros e no coração. É uma missão, é uma vocação, é um ministério, é um chamado ser um sacerdote. 2. Bom, eu vou separar um novilho e 2 carneiros sem defeito. Da melhor farinha, faça pães e bolos sem fermento, amassados com azeite, e pãezinhos bem finos untados com azeite. Lembra que é um azeite puro de oliva, da oliveira, um azeite finíssimo. Ponha tudo isso num cesto e ofereça no cesto. Traga também o novilho e os 2 carneiros. Então você fará com que Arão e seus filhos, no capítulo de ontem, a gente viu quem eram os filhos de Arão: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, que serão personagens muito importantes para nós. Gente, eu tô com troço aqui. Então você fará com que Arão e seus filhos se aproximem à porta da tenda do encontro e mandará que se lavem com água. Então aqui já vamos parar. Quando ele diz, da melhor farinha, bolo sem fermento, pães sem fermento,
Deus está dando a instrução, o jeito certo de fazer. E está dizendo que tem que ser do melhor. No outro capítulo eu falei, a excelência. Obra esmerada, caprichado, com coração, com amor. Servir ao Senhor. E aqui tem toda esta importância, de se lavar, se aproximar da porta da tenda do encontro e mandará que se lavem com água. Então, tem toda uma preparação, tem todo um ritual, que se tu tá prestando atenção e vivenciando com o coração, tu não te perde no ritual. Mas se tu acha que o ritual é um fim em si mesmo, tu nunca vai chegar na presença de Deus. Que foi o que muitas vezes ocorreu, né, na história de Israel e que ocorre até hoje, até nas nossas vidas. Às vezes a gente se prende a rituais, a forma, a aparência, ao que é exterior, né? E perde a essência, perde a sinceridade do íntimo, a verdade do íntimo. Então é que ele diz, tem que se lavar. Claro, por questões óbvias, tem que se lavar, mas para nós, espiritualmente, nós temos que nos lavar, nos limpar, nos purificar. Nós precisamos do Senhor Jesus, do sangue de Jesus, porque é Ele que nos limpa. A palavra de Deus habitando ricamente nos nossos corações também nos limpa, nos lava, nos purifica. Como que um jovem mantém puro o seu caminho? Guardando a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Quando eu era guria, eu pensava, mas como que eu vou esconder a palavra de Deus se Deus diz que é para eu pregar e evangelizar? É que esse verbo escondi é guardei, cuidei com carinho, guardei num lugar secreto, valioso, seguro. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, se tu mantiver a palavra de Deus no teu coração, a própria palavra vai te lavando, te limpando, te purificando, te transformando diariamente. E quem é que nos lava dos nossos pecados? O sangue do Senhor Jesus. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. 5. Depois você pegará as vestes, lembra do capítulo anterior, que se tu não assistiu, tu assiste, se tu não leu, tu leia. Vestirá Arão com a túnica, a sobrepeliz, a estola sacerdotal e o peitoral, e o cingirá com o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal. Você porá a mitra na cabeça dele e sobre a mitra a coroa sagrada. Então você pegará o óleo da unção e o derramará sobre a cabeça dele. Assim você o ungirá. Depois você fará com que os filhos de Arão se aproximem e os vestirá com túnicas. Também os cingirá com o cinto. Arão e seus filhos, ele lhes atará os turbantes para que tenham sacerdócio por estatuto perpétuo. Assim você consagrará Arão e seus filhos. Então, no verso anterior, estava falando sobre os pães e bolos sem fermento, e a gente já sabe que o sem fermento é sem pecado, é sem aparência, né? Vimos amassados com azeite e os pãezinhos finos untados com azeite. Agora tá falando do óleo da unção. Todas essas referências são do Espírito Santo. Quem é que nos consagra? Quem é que nos santifica? O Espírito Santo que habita em nós. O Espírito de santidade. O Espírito que é santo. Que é o selo da promessa. Que é o selo da salvação. Que é o penhor.
da nossa redenção, do nosso resgate. Então, quando o sacerdote, o sumo sacerdote, recebia o óleo da unção, o que tu acha que quer dizer isso? Então você pegará o óleo da unção e o derramará sobre a cabeça dele. Assim você o ungirá. Ungido. É o Espírito Santo que nos capacita para o serviço. É o Espírito Santo que dá dons. É o Espírito Santo que produz em nós. É a obra do Espírito Santo em nós. Então, a unção, o óleo da unção, os azeites, todas essas referências significa santidade. O Espírito Santo. Aí as pessoas dizem, porque eu não consigo. O Espírito Santo em nós é que nos permite conseguir, é que nos faz conseguir. É o trabalhar do Espírito Santo em nós. É Ele que nos unge, é Ele que nos separa, nos consagra. Então, essa é a referência. Azeite, óleo, isso tudo significa santidade. E qual é o espírito de santidade? O Espírito Santo de Deus. 10. Você fará chegar o novilho diante da tenda do encontro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. Mate o novilho diante do Senhor à porta da tenda do encontro. Depois pegue o sangue do novilho e com o dedo ponha-o sobre os chifres do altar. Lembra que o altar tinha 4 chifres? E que na ponta tinha sangue? O restante do sangue você derramará na base do altar. Pegue também toda a gordura que cobre as entranhas, a membrana do fígado, os 2 rins e a gordura que está neles e queime-os sobre o altar. Mas a carne do novilho, a pele e os excrementos você queimará fora do arraial. É sacrifício pelo pecado. Então aqui tem muita gente que lê a Bíblia e quando chega nessas partes, isso aqui não importa, isso aqui é da velha aliança. Vamos pular. Não lê. Já falei para vocês sobre as genealogias. Tem gente que acha que tá editando a Bíblia, sabe? Tá revisando a Bíblia. Tá atualizando a Bíblia. Gente, tu tem que pedir discernimento ao Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito de sabedoria, de entendimento, de conhecimento, de discernimento. Então, vamos entender o que tem nestes versículos aqui, que eu acabei de ler, de 10 a 14. Fala sobre o dedo. Presta bem atenção. O sangue, isso a gente já sabe, que o sangue, ele é o símbolo da aliança com Deus. Já expliquei também. Os nossos relacionamentos mais profundos, as questões mais importantes da vida humana, sempre envolvem sangue, laços sanguíneos, parentesco, trocas, né, de fluidos corporais, né, sanguíneos. O sangue, ele simboliza a purificação, a santificação, a salvação, o perdão, a remissão, a redenção. O Senhor Jesus, o Cordeiro que derramou o seu sangue para nos salvar. Então fala sobre o dedo. É muito importante isso aqui. Pegue o sangue do novilho e com o dedo ponha-o sobre os chifres do altar. O restante do sangue você derramará na base do altar. Então, tu não toca na santidade de Deus, mas com o dedo tu coloca o sangue nos chifres do altar. Tu oferece aquele sangue ali, aquele novilho, mate o novilho diante do Senhor à porta da tenda do encontro. Depois pegue o sangue do novilho e com o dedo ponha-o
ponha-o sob os chifres do altar. O restante do sangue você derramará na base do altar. Pegue também. Tá, antes de falar da gordura. Quando tu pensa assim, ó, na mão, no dedo, tu entende o que quer dizer isso? O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Tu tá colocando o teu dedo, a tua carne, tu, né? Tu tá encostando. Tu entende? Tem que haver santidade, mas tu encosta nessa santidade, tu encosta nesse sangue, tu encosta nesse perdão, tu encosta nessa remissão, nessa redenção. Basta um toque nas ordas, aí nunca sei essa palavra, nas vestes. Lembra da mulher que tinha um fluxo de sangue? Lembra? Há 12 anos, né? Ela tocou nas vestes do Senhor Jesus e ela foi curada. Basta tu tocar o dedo nesse sangue. Tu te arrepender, tu confessar, tu receber. Tu toca o dedo no sangue. Os 4 chifres do altar, eu falei, é o poder, a autoridade. Chifre na Bíblia significa poder, autoridade, domínio, governo. Então, tu estás tocando com o dedo neste sangue. E esse sangue te salva. E esse sangue te cura. E esse sangue te liberta. E esse sangue te santifica. Apenas um toque. Jesus perguntou se ele queria ser limpo. Lembra? Para os leprosos. Ele tocou e curou. Tantas passagens sobre um toque. Tu estás entrando em contato com o teu Salvador. Apenas um toque. A porta da tenda do encontro. Tu te encontrou com o Senhor Jesus. A todos quanto receberam, deu-lhes o poder. Então, um toque nesse sangue, nos chifres, no poder, na autoridade. Tu é filho. Tu é salvo. É num instante e é para sempre. Salvação. Este sangue te salva, te cura, te liberta, te santifica, te mantém de pé. E aí, se tu não analisa, se tu não pensa, se tu não... Tu passa por isso aqui e pensa que isso aqui não tem nada a ver. Isso aqui é a obra do Senhor Jesus nas nossas vidas, na vida de cada um de nós. Então, quando tu olha para um amigo, para um parente, para um vizinho, para alguém que não quer saber de Deus, que não quer saber de Jesus, não quer saber da Bíblia, não aceita que tu fale nada, que tu convida para ir na igreja, a pessoa se afasta, tudo. Apenas um toque nesse sangue. Apenas um toque nesse poder, nessa autoridade, e ele vai ser salvo. Então, não desiste. O sangue de Jesus tem poder. O sangue do Cordeiro imaculado. O Cordeiro tira o pecado do mundo. Do mundo, mas também tira o meu pecado, o teu pecado. E daquela pessoa que tu evangeliza, que tu ora, que tu chora, que tu clama, pedindo para que ela se converta. Então, apenas um toque neste sangue. Apenas um toque de poder, de autoridade, muda a tua vida. Aí vem o 13, certo? Que fala da gordura, das entranhas, da membrana, do fígado. Aí a gente tem que pensar o que quer dizer tudo isso aqui. É aquela parte que a gente não vê. Ó, vamos ver. Tá dizendo aqui que são órgãos internos. Vem comigo, presta atenção. A gordura, as entranhas, o fígado, os rins, tá? É para queimar. Então, o que está sendo dito aqui?
O nosso eu, ele tá aqui dentro, ele tá escondido, ele tá oculto. Eu posso aparentar uma coisa por fora, exteriormente, mas aqui dentro, só quem conhece é Deus. Só quem prescruta é Deus. Quem sonda é Deus. Então, esta parte interna, escondida, oculta, guardada, que está lá dentro, os órgãos internos, olha o que diz, o que tem que fazer com eles? Tem que queimar sobre o altar. Às vezes, é que nem aquela lepra que eu falo para vocês que nós vamos estudar, mas vira e mexe eu falo. A lepra que aparecia e a lepra que estava escondida por debaixo da roupa. Nas tuas entranhas, no teus rins, fígado, sei lá, naquilo que só tu sabe que tu tá em pecado. Sabe aquele pecado escondido lá dentro, guardado, oculto? Tem que ser queimado. Tem que ser queimado sobre o altar. Tu tem que entregar tudo, aquilo que tá lá dentro, aquilo que ninguém sabe, mas que te afasta de Deus. Aquilo que te adoece, que te envenena, que te envergonha. Tem que ser queimado no altar. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Quem é que vai salvar o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito? É o sangue de Jesus. O sangue de Jesus está sobre a nossa vida. E nós precisamos ser limpos, purificados por dentro e por fora. Isso é a cruz, né? A cruz é vertical e é horizontal. Às vezes, tu é uma pessoa maravilhosa, querida, todo mundo gosta de ti. Mas lá dentro, tu tem um ódio, uma raiva, uma vingança, um ressentimento, um complexo de inferioridade, de menos-valia, uma amargura. Isso tem que ser queimado no altar. Isso tem que ser destruído. A cruz fez isso, ela nos ligou a Deus, mas também nos ligou às pessoas. A gente tem que se relacionar de uma forma verdadeira. E isso envolve o mais profundo, que aqui está sendo simbolizado. Isso aqui é uma simbologia. Eu falo muito essa palavra. É uma alegoria, é uma figura, é uma tipologia. Tu tem que interpretar. Aí tu vai dizer, ah, sim, era o novilho, era o carneiro, era o pão, era. Mas o que a Bíblia nos ensina com isso? Tu acha que é para nós fazer isso? Literalmente? Claro que não. Claro que não. Essa é a prova, né? Isso aqui tudo é para tu entender a obra da salvação, o plano da salvação, do Gênesis ao Apocalipse. E aqui tá falando, ó, a gordura que cobre as entranhas, a membrana do fígado, os 2 rins, a gordura que está neles, queime-o sobre o altar. Entrega tudo. Pede para o Senhor te purificar, o fogo consumidor. Tu vai ser livre, liberto do pecado. Seja ele público, revelado, ou escondido, oculto, guardado. As 7 chaves lá dentro. Falta de perdão. Tem gente que nunca perdoou o pai. Tem gente que nunca perdoou a mãe. Tem gente que nunca perdoou o irmão, a mulher, o filho, o vizinho, sei lá, o pastor, o vô. Isso é pecado. (15) Depois você pegará um dos carneiros e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. Mate o carneiro, pegue o sangue e jogue-o sobre o altar ao redor. Corte o carneiro em pedaços e, lavadas as entranhas e as pernas, coloque-as sobre os pedaços e sobre a cabeça.
Assim você queimará todo o carneiro sobre o altar. É holocausto para o Senhor, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Então, Paulo usava muito esta figura. É holocausto para o Senhor, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor, sacrifício de aroma agradável ao Senhor. Isso era o holocausto que queimava, oferta queimada. Quer dizer, não sobra nada. Tu entregou tudo. Corpo, alma e espírito. Tu estás rendido. Tu te encontrou. Tu tá preenchido. Tu tá cheio da presença de Deus. Lugar do encontro. Tu te encontrou. Tudo isso tem que ser feito no altar, na presença de Deus. E nós temos que estar limpos, purificados. Isso quer dizer, cada parte da vida foi oferecida. Aí fala, ó, sobre os pedaços, sobre a cabeça. É meio chocante, né? Muitas vezes o YouTube não entende isso, né? A inteligência artificial não entende e barra o vídeo, é uma complicação, vocês nem imaginam. Mas tu que tá aí com a Bíblia aberta, tá lendo, tu tem que abstrair do sacrifício, do animal em si e ampliar o conhecimento, para tu entender do que está sendo falado. Que não vai ficar nenhuma parte de fora, tudo vai estar no altar. Toda a tua vida, corpo, alma e espírito, rendidos, entregues ao Senhor Jesus. Jesus foi a oferta de aroma agradável. Ele se entregou totalmente por nós. 19. Depois pegue o outro carneiro e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. Mate o carneiro, pegue um pouco de sangue e coloque-o na ponta da orelha direita de Arão e na ponta da orelha direita de seus filhos, bem como sobre o polegar da mão direita deles e sobre o polegar do pé direito deles. O restante do sangue você jogará sobre o altar ao redor. Então, vamos parar aqui um pouquinho. A orelha. Aí tu vai dizer assim, o sangue na orelha, o sangue no polegar e o sangue no pé. O que tu acha que quer dizer isso? Tu acha mesmo que isso aqui é literal? Que Deus quer que a gente faça isso? Não. Ele quer nos ensinar o quê? O que ele está nos ensinando? A santidade. O que o sangue faz? O sangue nos salva, nos purifica, nos limpa, né? Nos santifica. O que tu tá ouvindo? O sangue também está no que tu ouve. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Tu ouve fofoca, tu ouve mentira, tu ouve espírito de engano, tu ouve vozes malignas. O sangue tem que tocar na tua orelha, no teu ouvido. E por que direito? Porque o direito simboliza o atuar de Deus. A gente sabe que uma pessoa, ela é meu braço direito. A gente não fala. Aí, tá estudando direito, né? Isso aí também tem outra conotação, né? Mas o direito. Então a gente entende o direito como algo, mais uma vez, santo, consagrado, especial, correto. Então, eu quero que os meus ouvidos ouçam direito. Eu quero que a fé seja aumentada. Então, o sangue de Jesus, o que eu ando ouvindo? Eu vou te contar uma história. E aí a gente se alimenta daquilo, né? Aí depois vem o polegar, a mão. Quem é que vai habitar na presença de Deus? Aquele que tem mãos limpas e coração puro. Mão significa serviço também. Mão significa oferta. Tu não vai chegar na presença de Deus de mãos vazias. As mãos têm muitas simbologias, alegorias, tipologias, figuras, explicações, interpretações. Tu sabe.
E aí depois vem 21, vamos ver. Então pegue um pouco do sangue sobre o altar e um pouco do óleo da unção e faça aspersão sobre Arão e suas vestes e sobre seus filhos e as vestes de seus filhos com ele, para que ele seja santificado, e as suas vestes e também seus filhos e as vestes de seus filhos com ele. Aí tu vai pensar assim, se o sangue de Jesus, né? O sangue que nos purifica de todo o pecado, o cordeiro que foi imolado, então é o Senhor Jesus. E aí fala do óleo, eu já expliquei para vocês, o óleo da unção, o azeite é o Espírito Santo. Então o que tá dizendo aqui, ó? Se tu quer ser sacerdote, tu quer ser consagrado para o serviço, tu precisa ser salvo e tu precisa ser batizado, ungido, consagrado, separado pelo Espírito Santo. Olha de novo. Pegue um pouco do sangue sobre o altar e um pouco do óleo da unção e faça aspersão sobre Arão e suas vestes e sobre seus filhos e as vestes de seus filhos com eles. Então, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E o Espírito Santo nos enche de poder, de autoridade e de santidade para servir, para testemunhar. Jesus não falou para os apóstolos, para os discípulos ficarem em Jerusalém, porque do alto eles seriam revestidos de poder e eles seriam testemunhas? Então, o que é isso, ser testemunha? Tu vai servir, tu vai trabalhar, tu vai ministrar, tu vai oficiar. Tu está sendo consagrado, mas tu precisa do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai fazer isso na tua vida. E aqui está bem claro. E o óleo sobre as vestes. Como é que tu vai te apresentar? Como é que tu vai interagir? Como é que tu vai viver? Como é que vão ser teus relacionamentos? Teus vínculos, teus afetos, tuas amizades, teus negócios? Gente, é muito forte. Não despreza nenhuma passagem bíblica. Por mais difícil que tu acha, peça discernimento, sabedoria do Espírito Santo. O que Deus está querendo ensinar para este povo e para nós é a santidade. É tu fazer o que é direito, o que é reto, o que é correto, o que é piedoso, o que glorifica a Deus, o que honra, o que adora, o que exalta o nome dele. É isso que tu tem que fazer todo dia, da hora que tu acorda até a hora que tu deita. Esse é o nosso papel. Sermos testemunhas de Cristo. Sermos sal da terra e luz do mundo. E era isso que ele queria para esse povo, que esse povo fosse santo. Arão e seus filhos, mas que todo o povo entendesse, discernisse a santidade de Deus. Cada parte da nossa vida, o mais íntimo, o mais pessoal, o que é externo, o que é público, não importa. Nosso ser tem que ser íntegro na presença de Deus. Corpo, alma e espírito. Vamos ver. 22, certo? Eu não pulei aqui, para que ele seja santificado, as suas vestes também. Tá, 22. Depois retire do carneiro a gordura, a cauda gorda, a gordura que cobre as entranhas, a membrana do fígado, os 2 rins, a gordura que está neles e a coxa direita, porque é o carneiro da consagração. Esse é o 22. Tá certo. 23. E pegue também um pão, um bolo de pão azeitado e um pãozinho de massa bem fina do cesto dos pães sem fermento que estão diante do Senhor. Então a gente já viu, agora a gente já falou do sangue, a gente já falou do óleo da unção. Agora vem falar do pão. Pão é alimento, pão é provisão. Pão sustenta, fortalece, vida. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Quem é o pão vivo que desceu dos céus? Quem é o pão da vida? Senhor Jesus. E este pão não pode ter fermento. Ó, os pães sem fermento. O que é pão sem fermento? Sem pecado, sem falsidade, sem falsas aparências,
sem faz de conta, sabe? Por fora é uma coisa, por dentro é outra. A gente viu muito sobre o fermento. O Senhor Jesus disse pra gente fugir do fermento dos fariseus, da hipocrisia, da falsidade. Então, tu tem que ler a Bíblia. Tu tem que ler a Bíblia. Tu tem que saber o que a Bíblia diz, pra tu não ser enganado, pra tu não viver uma vida fake, falsa. Ser uma coisa pros outros e por dentro tu ser um impostor, uma impostora. Tu precisa te alimentar diariamente do maná, do pão vivo que desceu dos céus. E vocês viram que o pão tem azeite? Então, é o que eu tô dizendo. Tu tá lendo a Bíblia, mas eu não tô entendendo. Para, ora e pede unção. Ora, Senhor Jesus, Pai eterno, Espírito Santo, eu não tô entendendo. A Bíblia diz que tu tem que chamar a inteligência de amiga, o conhecimento de parente, de primo, não sei como é que tá na interpretação. Tu tem que pedir para Deus te dar discernimento, sabedoria, inteligência. Tu tem que querer comer esse pão e coloca azeite. Tem que ter unção nesse pão. Óleo da unção. Tem que ter o Espírito Santo para te ensinar. O Espírito Santo te guiará a toda a verdade. O Espírito Santo te ensinará todas as coisas. O Espírito Santo é que nos dá alegria, que nos fortalece, que nos unge com óleo de alegria. Então, tudo que tu tá lendo, tudo que tu tá estudando é alimento, é pão, é sustento, é provisão, tá? 23. Eu já li, né? O 23. 24. Ponha todas estas coisas nas mãos de Arão e dos filhos deles. Todas as coisas, tudo que a gente já falou, né? O sangue, o pão, o azeite, tudo que a gente já falou. E movendo-se para frente e para trás, ofereça-as como ofertas movidas diante do Senhor. Isso aqui é muito importante, também tem algumas complicações, não vou dizer complicação, interpretações. Mas assim, ó, tem gente que diz que é isso, tem gente que diz aquilo. Sabe o que eu faço? Eu evito contenda, porque Paulo diz, evita as discussões, os falatórios inúteis, essas coisas que não levam a nada. Eu quero saber se salva, se cura, se liberta, se santifica, se te dá vida. Isso que importa. É um texto bíblico, amém, mas ele tá te dando vida? Ele tá te abençoando ou tá te deixando bem desnorteado? Então tem alguma coisa errada? Então o que acontece? Há interpretações, há questões a respeito deste versículo aqui sobre a oferta movida. Não sei se vocês já viram isso. Ó, oferta movida. O que é isso, uma oferta movida? Não tem nada a ver com o que tu tá pensando. Movimento em direção ao Senhor e retorno ao sacerdote. Vamos ler junto para entender? Ponha todas estas coisas nas mãos de Arão e dos filhos dele, e movendo-as para frente e para trás, ofereça-as como ofertas movidas diante do Senhor. Depois pegue todas as coisas das mãos deles e queime-as sobre o altar. É holocausto para o Senhor de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Então, o que é dito sobre as ofertas movidas? Depois eu vou continuar lendo. Mas, usando a expressão movida, movimento, é algo que vai e volta. Então, ela é em direção ao Senhor e ela retorna para o sacerdote. Para mim é isso. 26. Olha a explicação. Pegue o peito do carneiro da consagração de Arão e movendo-o para frente. Então, o que é para frente? Em direção ao Senhor. E para trás. O que é o para trás? Em retorno ao sacerdote. Ofereça-o como oferta movida diante do Senhor. E esta será a porção que fica para você. Então, o que o sacerdote fazia? Ele oferecia ao Senhor. E o Senhor permitia que ele se alimentasse daquilo que ele já tinha dado para o Senhor. Deus não é bom, benigno, bondoso, generoso? Então, o que tu dá para ele, volta para ti. Se tu semeia, tu vai colher. É isso que eu entendo.
Continuando. 27. Consagre o peito da oferta movida e a coxa da porção que foi movida, a qual se tirou do carneiro da consagração, ó a resposta, que é de Arão e de seus filhos. Isso será a obrigação perpétua dos filhos de Israel. Olha só, perpétua dos filhos de Israel. Devida a Arão e seus filhos, por ser a porção do sacerdote, oferecida da parte dos filhos de Israel dos sacrifícios pacíficos. É a oferta que eles fazem ao Senhor. Então eu interpreto isso, que o peito e a coxa, que a gente sabe, né? Pelo menos eu concordo, é a parte nobre, que tem mais carne, que é mais gostosa. Então o que acontece? Tu oferece ao Senhor e o Senhor separa para o sacerdote. Movida por quê? Porque vai para Deus em direção ao Senhor, oferta ao Senhor e retorna como a porção do sacerdote e dos filhos. É assim que eu entendo. 29. Isso depois vai dar um monte de problema mais pra frente, tá, gente? 29. Eu fico dando spoiler, né? Mas tu é inscrito do canal, tu sabe, né? A gente tá lendo a Bíblia e tudo se conecta, tudo faz sentido. Vamos lá. 29. As vestes santas de Arão passarão a seus filhos depois dele, para serem ungidos nelas e consagrados nelas. 7 dias as vestirá o filho que for sacerdote em seu lugar, quando entrar na tenda do encontro para ministrar no santuário. Então, vai passar de pai para filho. O sacerdócio era um privilégio dos levitas, tá? Mas o que acontece? Eu falei no vídeo de ontem. Deus queria que houvesse santidade, independente dele ser da tribo de Levi ou não. Lembra? Nos ombros e no coração. Tinha que haver um compromisso, uma responsabilidade. Amor, entrega, né? Então, sim, é um sacerdócio perpétuo que passa de pai para filho, mas tem que haver um compromisso, uma consagração, uma responsabilidade pessoal. 30. 7 dias as vestirá o filho que for sacerdote em seu lugar, quando entrar na tenda do encontro para ministrar no santuário. 31. 7 dias, sempre eu falo, né? É um tempo perfeito, um tempo completo. 31. Pegue o carneiro da consagração e cozinhe sua carne no lugar santo. E Arão e seus filhos comerão a carne deste carneiro e o pão que está no cesto à porta da tenda do encontro. E comerão das coisas com que for feita a expiação para consagrá-los e para santificá-los. O estranho não comerá delas, porque são santas. Se sobrar alguma coisa da carne das consagrações ou do pão até pela manhã, queime isso que sobrou. Não se comerá porque é santo. Então aqui está falando pão e carne. Carne e pão. Isso quer dizer que é santo, que é santo, que é consagrado, consagrado ao Senhor. Consagrado o pão, consagrada a carne. 35. Assim, pois, você fará com Arão e seus filhos conforme tudo que ordenei a você. Durante 7 dias você os consagrará. Também cada dia prepare um novilho como oferta pelo pecado para as expiações. E você purificará o altar, fazendo expiação por ele, mediante oferta pelo pecado. E você o ungirá para consagrá-lo. Durante 7 dias você fará expiação pelo altar e o consagrará, e o altar será santíssimo. Tudo que o tocar será santo. Então, de novo, o que quer dizer? Santidade ao Senhor. O altar é santo, tudo que tu consagra, toda oferta, tudo é santo, porque o Senhor é santo. E 7 dias é o tempo perfeito, completo, certo. É como tem que ser feito. 38. Isso é o que você oferecerá sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada dia continuamente. Ofereça um cordeiro de manhã e o outro ao crepúsculo da tarde. Com um cordeiro
Ofereça 2 litros da melhor farinha, amassada com 1 litro de azeite batido. E para a libação, 1 litro de vinho. O outro cordeiro você oferecerá ao pôr do sol, como a oferta de cereais e a libação da manhã, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Este será o holocausto contínuo, oferecido de geração em geração, à porta da tenda do encontro, diante do Senhor, onde me encontrarei com vocês para falar com você ali. Ali virei aos filhos de Israel para que, por minha glória, sejam santificados, e consagrarei a tenda do encontro e o altar. Também santificarei Arão e os seus filhos, para que me sirvam como sacerdotes. E habitarei no meio dos filhos de Israel e serei o seu Deus. E saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, o Deus deles. 46 versículos, né? Olha aí, ó, 46 minutos. Então, o que a gente resume aqui? Que é de geração em geração, que isso é para honra e glória de Deus, que todos seriam santificados e consagrados para que assim Deus, que os tirou da terra do Egito, pudesse habitar no meio deles. Então, o que Deus está fazendo? Tá dizendo, eu sou santo, 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 santíssimo. Então, eu estou ensinando vocês a também serem santos. Eu estou santificando vocês, consagrando vocês para que eu possa habitar no meio de vocês. Então, a consagração para o serviço, para o sacerdócio, indicava que eles tinham que ser servos, irrepreensíveis, justos, bondosos, que eles tinham que se dominar, né? Ofertar, sacrificar, ser exemplo, ser santo, santificado, consagrado ao Senhor.